E essas são as notícias da semana do dia 20 de outubro. Antes, queria agradecer aos novos inscritos do canal: Cadu, Vadinho, Cosmo e Anderson. Você que está ouvindo isso aqui, aproveita e também se inscreve no canal. Também queria agradecer aos comentários da minha mãe, do meu pai, de Maria, minha filha, e de Leon, meu filho. Que não é da minha família, também pode comentar aqui embaixo, tá? Agora, fica com as notícias. Este domingo foi o segundo dia de provas do Enem, a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Cerca de 3,4 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame, o segundo maior número desde 2005, perdendo só para 2021. A abstenção domingo passado foi de mais de 26%, similar ao ano passado. A prova de linguagem e ciências humanas teve questões sobre a skatista Raíssa Leal, feminicídio, desigualdades de ensino na pandemia e tecnologia, além de trechos de obras de Carolina Maria de Jesus e Mercedes Sosa. A redação teve como tema os desafios da valorização de povos tradicionais. As questões foram elogiadas por professores que consideraram que a prova resistiu às interferências. Pelo terceiro ano, porém, o exame não citou a ditadura militar. Uma explosão numa via movimentada em Istambul deixou 6 mortos e mais de 80 feridos. A causa não foi esclarecida. Segundo o presidente turco Erdogan, a suspeita é de terrorismo. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o mês passado teve o pior outubro de desmatamento na Amazônia desde que os dados começaram a ser compilados em 2015. Foram 904 km² de desflorestamento, 3% maior que o antigo recorde, em 2021. No acumulado do ano, já foram desmatados mais de 9.000 km², o maior valor da série histórica do sistema DETER, do INPE. Jair Bolsonaro não participou do encontro da cúpula do G20, grupo que é formado pelos países mais ricos do mundo e pela União Europeia. O presidente, aliás, completou 2 semanas de reclusão no Palácio da Alvorada após ser derrotado na eleição. Uma das principais promessas de campanha de Lula, o combate à fome, vai demandar estratégias diferentes daquelas que o próprio presidente adotou em seus governos anteriores e que fizeram com que o Brasil deixasse o mapa da fome em 2014. Nos últimos 20 anos, a estrutura fundiária se transformou. A soja, que ocupava 18 milhões de hectares em 2002, agora está em 42,8 milhões. Já o arroz, o feijão e a mandioca têm sido pressionados pelo avanço do cultivo de grãos para a exportação. Por isso, será preciso pensar a política agrária, mas pensar também uma política agrícola, que vá desde o crédito até a distribuição, passando pelo beneficiamento, a agregação de valor, fortalecendo as agroindústrias que possam também gerar emprego para a juventude no campo. Em 41 das 98 escolas municipais de Porto Alegre, as crianças recebem merenda reduzida e improvisada. Isso porque a empresa terceirizada Agil, contratada por 3,3 milhões, abandonou o serviço por um mês na atividade e não prestou qualquer aviso à Secretaria Municipal de Educação. As escolas que passaram o alerta à prefeitura e as cozinheiras teriam sido demitidas por WhatsApp. A Agil já teria apresentado irregularidades no serviço prestado a outras secretarias municipais. O Cerrado deve perder 34% da vazão dos rios até 2050. A principal causa da redução na disponibilidade de água no bioma é o desmatamento para monocultura e pastagem. Conhecido como berço das águas, o bioma abriga nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas mais importantes do país e o segundo maior reservatório subterrâneo de água do mundo. A perda de água estimada para os próximos 28 anos equivale à vazão de 8 rios Nilo. Na região metropolitana de Salvador, na Bahia, foram contabilizados 443 tiroteios entre os dias 1º de julho e 8 de outubro deste ano. Do total, 401 resultaram em pessoas baleadas, das quais 304 morreram. É o que aponta o relatório do Instituto Fogo Cruzado, em parceria com a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. A quase totalidade dos mortos são homens adultos. Os dados revelam que pessoas negras são 4 vezes mais vítimas do que a população branca. Defensores da proteína à base de plantas dizem que 75% das terras agrícolas do mundo
devem ser reflorestadas para reduzir as emissões. Ativistas veganos protestaram na Conferência do Clima no Egito, argumentando que a agricultura animal é um grande contribuinte às emissões de gases do efeito estufa. A campanha lançada na COP27 pede 10 políticas que os governos mundiais devem adotar, incluindo investir 2,5% do PIB em 10 anos em inovação alimentar, acabar com todos os subsídios à agricultura animal e subsidiar alimentos à base de plantas, proibindo a publicidade de carbono-carne intensiva, limitando as patentes de novas tecnologias de alimentos e legalizando a edição genética. A ideia fundamental é trocar a agricultura animal, sempre que possível, por uma tecnologia chamada fermentação de precisão, que envolveria a fermentação de leveduras e bactérias para produzir proteínas. Poderia criar proteínas animais biologicamente idênticas usando micro-organismos geneticamente modificados fermentados em tanques. Essas fábricas seriam alimentadas por energia solar, eólica e nuclear. O Centro de Formação Paulo Freire, localizado no assentamento Normandia, foi atacado por um grupo de bolsonaristas às 3 da manhã. O Centro de Formação Paulo Freire, localizado no assentamento Normandia, foi atacado por um grupo de bolsonaristas. Às 3 da manhã, os bolsonaristas invadiram o espaço do centro e picharam o símbolo da suástica nazista. Além disso, os bolsonaristas arrombaram e incendiaram a casa da moradia da coordenadora do centro. Com fogo, a militância que mantém o lugar foi alertada e conseguiu apagar o incêndio. A casa foi parcialmente queimada. Após uma viagem de quase 5 meses, indo muito além da Lua e voltando, a pequena espaçonave Capstone entrou com sucesso na órbita lunar. Recebemos a confirmação de que esta é uma órbita importante para a NASA, porque é realmente estável, exigindo apenas uma pequena quantidade de propulsor para manter a posição. Em seu ponto mais próximo à Lua, esta órbita de aproximadamente uma semana passa a 3.000 km da superfície lunar e em outros pontos fica a 70.000 km de distância. A NASA planeja construir uma pequena estação espacial chamada Lunar Gateway ainda esta década. Na semana passada, os pesquisadores publicaram os resultados de um ensino clínico que usou a edição de genes CRISPR para criar uma grande população de células imunes direcionadas ao câncer. O teste foi curto e as células imunológicas reprogramadas não foram especialmente eficazes contra o câncer, mas a tecnologia ou algo semelhante provavelmente será usada em tentativas adicionais de atacar o câncer e potencialmente tratar uma variedade de doenças. A Índia enfrenta o aprofundamento da divisão demográfica enquanto se prepara para ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo, lembrando que nessa semana a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas. Atualmente, a Índia abriga mais de 1,39 bilhão de pessoas, enquanto 1,41 bilhão vive na China. Mas, com 86 mil bebês nascidos na Índia todos os dias, e 49.400 na China, a Índia está a caminho de assumir a liderança em 2023 e atingir 1,65 bilhões de pessoas até 2060. Um desafio demográfico específico, difundido por toda a Índia, mas particularmente concentrado nos estados mais pobres do norte, é o da preponderância de juventude. A idade média de um indiano é de 29 anos, e o país está às voltas com uma vasta, ambiciosa e cada vez mais inquieta população jovem. A maioria sem qualificação para a qual não há escolas, universidades, programas de treinamento suficientes e, acima de tudo, não há empregos. Em toda a Índia, o desemprego entre os jovens é de 23% e apenas 1 em cada 4 graduados está empregado. Enquanto a alfabetização feminina está crescendo, apenas 25% das mulheres na Índia participam da força de trabalho. Na capital financeira da Índia, Mumbai, que deverá crescer de 20 para 27 milhões de pessoas até 2025, 45% vivem em favelas. 3 pessoas foram mortas e outras 2 ficaram feridas em um tiroteio em uma garagem da Universidade de Virgínia, em Charlottesville. A polícia procura por um estudante suspeito de cometer a violência mortal. Em uma carta postada pelo reitor, o suposto assassino seria Christopher Jones Jr., que jogava no time de futebol da Universidade de Virgínia. O tiroteio é apenas o mais recente de vários ocorridos em um campus da faculdade, ensino médio ou ensino fundamental nos Estados Unidos nos últimos anos. Todos alimentaram o debate sobre restrições mais rígidas ao acesso a armas no país, cuja segunda emenda constitucional garante o direito de portar armas de fogo.
Morreu nesta semana, aos 73 anos, o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Chefe do Executivo Paulista entre 1991 e 94, ele teve a gestão marcada pelo massacre do Carandiru, quando 111 presidiários foram mortos em uma ação da Polícia Militar dentro do presídio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação de uma PEC que retire por 4 anos do teto de gastos as despesas com o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. Ele se reuniu com o presidente eleito Lula no Egito, onde os dois participaram da Conferência do Clima da ONU. O PT queria a retirada permanente dessa despesa, mas, segundo Pacheco, haveria dificuldade da proposta passar pelo Congresso. Relatórios das polícias estaduais e federal e do Ministério Público identificaram organizadores e financiadores de atos golpistas em diversos estados. Segundo os documentos, eles são, em sua maioria, ruralistas, políticos de extrema-direita, policiais e sindicalistas ligados ao agronegócio. No Twitter, o ministro Alexandre de Moraes disse que eles terão a aplicação da lei penal. A Fiocruz identificou uma nova subvariante da Omicron na Amazônia, a BE.9, que provocou um novo surto de Covid-19 no estado. A média móvel de casos subiu de 230 para 1.000 desde meados de outubro. Segundo a fundação, a nova variante tem algumas das mesmas mutações encontradas na BK1, que tem causado uma nova onda de casos pelo país. Apesar do aumento de notificações de pessoas infectadas nos estados, as subvariantes não têm provocado o crescimento de números de casos graves. Os governos de Brasil, Indonésia e Congo anunciaram um acordo de cooperação para a preservação ambiental e a proteção de florestas entre os países, que juntos concentram 52% das áreas verdes tropicais do planeta. A iniciativa tem como objetivo criar incentivos econômicos para a produção sustentável de commodities e o financiamento da preservação da biodiversidade entre as nações. O acordo foi divulgado durante a cúpula do G20, que reuniu as 20 maiores economias do mundo em Bali, na Indonésia. O Brasil também levou para a COP27 a pauta do racismo ambiental. Durante o governo Bolsonaro, negros e indígenas foram os mais afetados por deslizamentos de terra, enchentes e derrames de óleo no mar. Na Conferência do Clima, Marina Silva e Célia Chacriabá e membros da Coalizão Negra por Direitos chamaram a atenção para a cor e raça da maioria das vítimas. Em Correntina, na região oeste da Bahia, a 918 quilômetros da capital, os fecheiros, povo tradicional que vive da criação de gado, tem sido ameaçado por pistoleiros ligados aos fazendeiros envolvidos nas disputas por terras na região, onde há vegetação nativa no cerrado e veredas preservadas pelas comunidades locais. A violência no oeste baiano tem se agravado desde setembro. O episódio mais recente aconteceu no mês passado, quando 2 idosos foram aterrorizados por homens armados que afirmaram que os matariam. Logo após o segundo turno das eleições, as queimadas dispararam em diversos estados da Amazônia. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam que o pior caso é o de Rondônia, onde foram registrados 1.526 focos de queimadas entre 1º e 10 de novembro, cerca de 10 vezes mais do que a média registrada no mesmo período de 2012 a 2021. Mato Grosso, por exemplo, foram 858 focos, mais de 3 vezes acima da média. A costa brasileira tem o 3º maior sistema de recifes de corais do mundo, segundo o artigo assinado por 23 pesquisadores do Brasil, Itália e Alemanha, publicado na revista Scientific Reports. A costa norte, nordeste e sudeste do país é o único e extenso ecossistema recifal com cerca de 4.000 quilômetros de extensão, onde as espécies se movem e estão conectadas. O sistema começa na Guiana Francesa, passa pela costa norte da Amazônia, pelo Nordeste e termina no Sudeste. Apesar da queda de homicídios, aumenta o número de mulheres assassinadas com e sem arma de fogo no Brasil. Taxas de homicídios de mulheres causadas por pessoas armadas seguem mais altas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde são 60% maiores que taxa nacional. Metade das mulheres assassinadas no Brasil em 2020 foi vítima de arma de fogo. Estudo do Instituto Sou da Paz revela que 7 a cada 10 mulheres assassinadas por arma de fogo no Brasil são negras, em um padrão que historicamente atinge de modo desproporcional essas mulheres no país. Contabilizando todas as mortes, segundo os diversos
diversos instrumentos de agressão utilizados. 53% dos assassinatos de mulheres negras envolveram armas de fogo, em comparação com 44% entre mulheres não negras. Em 2020, a cada 4 mulheres vítimas de violência não letal com arma de fogo, uma foi agredida por seu parceiro ou ex-parceiro. Nos últimos 3 anos, essa proporção apresentou tendências de alta, sobretudo a partir de 2019. Quando violência armada é cometida por parceiros ou ex-parceiros, a chance de ocorrer em ambiente doméstico é elevada, em torno de 78% em 2020. Esse risco dentro de casa tem aumentado nos últimos anos, sobretudo a partir de 2019. A Lei 13.880 de 2019, incorporada à Lei Maria da Penha, prevê a apreensão de arma de fogo sob posse de agressor em casos de violência doméstica. Ela determina que, quando feito o registro da ocorrência de violência pela vítima, a autoridade policial consulte sobre a posse de armas pelo agressor e, em caso positivo, faça um pedido a um juiz para que essa arma seja apreendida. A Conferência Mundial da Internet, evento organizado anualmente pela China para promover seu modelo de governança da web, foi realizado na semana passada em Shenzhen, na província de Zhejiang. Apesar do clima adverso devido às sanções estadunidenses, na abertura do evento, Xi Jinping divulgou uma carta pedindo por maior cooperação tecnológica global. A conferência também serviu para a estreia de Li Shulei como chefe da propaganda do Partido Comunista, cargo que assumiu no 20º Congresso Nacional do partido. Li criticou as atuais regras internacionais para a internet e citou o recém-publicado White Paper sobre o ciberespaço como uma tentativa de aprimorar a rede. Nem só de encontro com Biden se fez a agenda de Xi na COP27, que se reuniu com uma série de lideranças globais, inclusive com aliados dos Estados Unidos como chefes de estados e governo de países como Austrália, França, Países Baixos e Coreia do Sul. Chamou a atenção o comunicado do presidente francês, que, além de anunciar uma viagem a Pequim, ressaltou a confiança em que a China pode e deve mediar o conflito na Ucrânia. Essa foi uma oportunidade de reaproximação da alta cúpula após um período de distanciamento marcado pela Covid, guerra da Ucrânia e tensão entre China e Estados Unidos. A China pretende contribuir para um mecanismo de compensação a países mais pobres para indenizar danos climáticos, embora o gigante asiático não tenha a obrigação de contribuir financeiramente com o fundo. Logo após a fala de Xi, um porta-voz de Pequim afirmou que a contribuição chinesa não seria por meio de ajuda financeira, mas pelo encorajamento de ações por parte de países desenvolvidos. Cozinhar com fogo marcou uma virada importante na evolução humana, mas, com base nas evidências disponíveis, determinar exatamente quando os primeiros humanos aprenderam a cozinhar é um desafio. Embora os pesquisadores tenham descoberto restos de animais carbonizados e tubérculos, isso não significa necessariamente que as pessoas estavam grelhando bifes para o jantar. Eles podem simplesmente ter jogado o animal morto no fogo. Agora, pesquisadores em Israel dizem ter encontrado uma solução inteligente para esse problema, e no processo encontraram evidências de que os primeiros humanos podem ter cozinhado peixe há cerca de 780 mil anos. Eles descrevem suas descobertas em um novo artigo publicado na revista Nature Ecology and Revolution. Por mais de 80 anos, o Museu da Universidade de Harvard possui uma coleção de amostras de cabelos retiradas de 700 crianças nativas americanas. Na semana passada, o museu divulgou a coleção e um pedido formal de desculpas e prometeu devolver as amostras às famílias e comunidades tribais. O vice do Alckmin entregou às lideranças do Congresso a PEC da transição. A proposta de emenda constitucional prevê que as despesas com o novo Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos por tempo indeterminado, contemplando os R$ 600 atualmente pagos no Auxílio Brasil, mais 150 para cada criança de até 6 anos. Caso seja aprovado pelo Congresso, o texto abre espaço no orçamento para até 200 bilhões por fora do teto de gastos, incluídas possíveis despesas extras para investimentos públicos. Os parlamentares também vão discutir se é o caso de tirar o prazo indeterminado, podendo fixá-lo em 4 anos ou em 1 ano.
Dados da Fiocruz mostram que apenas 5% das crianças de 3 a 4 anos receberam 2 doses de vacina contra a Covid-19. O público-alvo começou a ser imunizado em julho, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de Coronavac. Um dos motivos da lentidão em imunizar os cerca de 5,9 milhões de pessoas nessa faixa etária é a falta de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos estados, com municípios suspendendo a campanha vacinal por falta de estoque. Um registro feito pelo telescópio James Webb mostra uma ampulheta cósmica, uma protoestrela localizada em um berçário de estrelas em formação a cerca de 430 anos-luz da Terra. A qualidade da imagem somente foi possível graças à capacidade que o telescópio tem de captar luz infravermelha emitida pelas nuvens de poeira e gás, que podem formar novos corpos estelares. Lista de alto risco. É o nome de um relatório que aponta as 29 áreas críticas do governo atual com vulnerabilidades e possibilidades de fraude e má gestão. O documento foi entregue a Alckmin pelo Tribunal de Contas da União. A Corte também repassou outros relatórios, entre eles, com parecer prévio sobre as contas de Jair Bolsonaro em 2021, cuja indicação é de aprovação com ressalvas, a falta de transparência no pagamento de emendas a parlamentares do orçamento secreto. O salto das dívidas de igrejas com a União no governo Bolsonaro passou de 1 bilhão para 2,1 bilhões entre 2019 e 2022. Embora templos religiosos tenham imunidade tributária, estão ainda sujeitos a tributos, como contribuições de funcionários e importações de qualquer tipo. Entre as maiores devedoras estão grandes congregações de líderes próximos a Bolsonaro, como a Igreja Evangélica Mundial do Poder de Deus, com dívida de 136,5 milhões, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, que pertence ao missionário R.R. Soares, com dívida de 30,8 milhões. Gays catarianos são abusados fisicamente e depois recrutados como agentes desativista usado para rastrear outros gays. Mohamed disse ao jornal Guardian da Inglaterra que os torcedores gays estrangeiros do Catar não seriam perseguidos durante a Copa do Mundo. No entanto, ele alertou que os apoiadores LGBT locais enfrentam uma realidade muito diferente. Você vive com medo, vive nas sombras, é ativamente perseguido. Você está sujeito a abuso físico e mental patrocinado pelo Estado. É perigoso ser uma pessoa LGBT no Catar, afirmou. No mês passado, a Human Rights informou que as forças do Departamento de Segurança Preventiva do Catar prenderam arbitrariamente pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e as submeteram a maus tratos na detenção. A ONG também documentou 6 casos de espancamentos graves e repetidos e 5 casos de assédio sexual sob custódia policial entre 2019 e 2022. Artemis 1 da NASA é o foguete mais poderoso da história a decolar para a Lua. Ele também é o único foguete construído para enviar mais de 27 toneladas para o espaço profundo. A jornada de 25 dias e 1,3 milhão de milhas até a Lua e de volta é a primeira missão da NASA no espaço profundo com capacidade de tripulação em meio século. Nenhum astronauta está a bordo do voo do teste Artemis 1, mas ele contém 3 manequins e um brinquedo Snoop medindo os níveis de radiação e testando novos sistemas e equipamentos de preservação de vida, projetados para a próxima geração de voos espaciais tripulados de longa duração. O sucesso da missão, que culminará em um mergulho no Oceano Pacífico em 11 de dezembro, é crucial para os voos Artemis 2 e 3, que se seguirão. Ambos transportarão humanos para a Lua, com o último programado para 2025, com a previsão de retrocesso em um ano, sendo o primeiro pouso lunar tripulado desde o Apollo 17, em dezembro de 1972. Trabalhadores migrantes que construíram estádios para a Copa do Mundo no Catar sofreram violações persistentes e generalizadas dos direitos trabalhistas, que incluem discriminação com base na nacionalidade, práticas ilegais de recrutamento e, em alguns casos, salários não pagos, de acordo com alegações em um novo relatório do Grupo de Direitos Humanos Equidem. O Catar tem sido um ambiente hostil, concluiu o relatório. Embora a China tenha feito grandes avanços na melhoria do acesso à educação nas últimas décadas, cerca de 2,7% da população ainda não sabe ler. São mais de 37 milhões de pessoas. Hoje, 3/4 dos analfabetos na China são mulheres. O número desproporcional também é deficiente, proveniente de minorias que vivem em áreas remotas e montanhosas. Nas cidades da China, os centros de educação de adultos oferecem aos grupos marginalizados a chance de aprender a ler mais tarde na vida. Essas instalações
inovações, no entanto, raramente existem no campo. Autoridades locais sobrecarregadas concentraram seus recursos em garantir que todas as crianças recebam educação primária, uma meta que a grande maioria já alcançou. Mas pessoas analfabetas de gerações anteriores foram deixadas para trás. Mas isso está começando a mudar graças a aplicativos de vídeos curtos, como o Qiaxun e o Douyin, a versão chinesa do TikTok. Já são mais de 100 pessoas ensinando habilidades básicas de alfabetização por meio de aulas transmitidas ao vivo nas plataformas. A forte chuva por trás das recentes inundações devastadoras na Nigéria, Níger e Chad foi cerca de 80 vezes mais provável pela crise climática, segundo um estudo. A descoberta é o mais recente exemplo dos severos impactos que o aquecimento global já está causando nas comunidades. Isso aumenta a pressão sobre as nações do mundo para realizar ações significativas para proteger e compensar os países afetados. Centenas de pessoas foram mortas, 1,5 milhão foram deslocadas e mais de 500 mil hectares de terras agrícolas foram danificados. Um novo estudo sobre Covid, produzido por pesquisadores espanhóis e publicado pela revista americana JAMA, mostra que 67,5% das pessoas que tiveram a doença leve ou moderada continuam tendo pelo menos um dos sintomas mesmo após 2 anos da infecção. Entre os pacientes que foram hospitalizados, o percentual foi de 59,7%. As queixas mais comuns entre os contaminados nesse período foram fadiga, dores e perda de memória. Pela primeira vez, a FDA dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou o cultivo de carne em laboratório ao ser considerada segura para consumo humano. A permissão foi dada para a empresa Upside Foods, que produz carne a partir das células cultivadas de frango. No Brasil, a produção de carne em laboratório ainda não foi regulamentada, mas companhias especializadas no setor estimam que haja disponibilidade desses produtos a partir de 2024. O telescópio James Webb encontrou 2 galáxias no início do universo, que, segundo a NASA, podem alterar o que sabemos sobre as primeiras estrelas formadas após o Big Bang. A teoria mais aceita sobre a formação do universo diz que o período sem a existência dos primeiros corpos celestes foi de 400 milhões de anos após a explosão que deu origem ao espaço-tempo. Com a nova descoberta, as primeiras estrelas podem ter sido formadas cerca de 300 milhões de anos antes. Segundo um levantamento do economista Braulio Borges, os gastos do governo Jair Bolsonaro que ficaram acima do teto somam 794 bilhões de reais, de 2019 a 2022. O maior volume de despesas extras ocorreu em 2020, ano em que a pandemia de Covid foi decretada. Investigação inédita da Repórter Brasil revela que a JBS, um dos maiores frigoríficos do planeta, comprou 8.785 cabeças de gado de 3 fazendas que desmataram a Amazônia em Rondônia. As compras irregulares ocorreram durante pelo menos 4 anos, entre 2018 e 2022. Todas as fazendas pertencem à mais famosa quadrilha de infratores ambientais do estado, cujo líder, Charles Vauban Possebon, está preso por extradição ilegal de madeira e é considerado o maior desmatador do país, além de ter sido condenado por usar mãos de obra escrava. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, entre os anos de 1985 e 2021, foram registrados 1.536 crimes de assassinato, com 2.028 mortos. Porém, apenas 147 desses crimes foram julgados, ou seja, 90% dos casos não tiveram nem julgamento. Os dados mostram ainda que apenas 39 mandantes foram condenados e outros 34 absolvidos. Apenas 10 pessoas agora possuem mais riqueza do que os 40% mais pobres da humanidade. Os 20 magnatas mais ricos possuem coletivamente mais do que todo o PIB da África subsaariana. Em abril de 2020 e abril de 2021, Elon Musk teria faturado quase 140 bilhões. Nos Estados Unidos, na época, o salário médio anual era de cerca de 75 mil dólares. Em outras palavras, Musk ganhou impressionantes 1,86 milhão de vezes mais do que o americano médio, cerca de 383 milhões por dia. A escala monstruosa da desigualdade global torna a democracia genuína uma farsa. Alguns anos atrás, foi relatado que cerca de 40% dos americanos não conseguiam arrecadar $400 para cobrir uma emergência médica.
A Copa do Mundo começou neste domingo no Catar, mas você conhece o país? Aqui vão algumas informações. O Catar é um pequeno país do Golfo Pérsico, região que concentra as maiores reservas de petróleo do planeta. O país é uma monarquia absoluta e sem partidos políticos. Os direitos das mulheres, dos estrangeiros e das pessoas LGBT são restritos. Assim como outros países do Golfo Pérsico, a economia gira em torno do petróleo. A produção de petróleo por habitante do Catar está entre as mais altas do mundo. O Catar possui quase 3 milhões de habitantes. Desse total, 90% é estrangeiro, principalmente do sul da Ásia. A maioria dos estrangeiros são homens que vieram para trabalhar no Catar. Por isso, ele é um dos países com a maior proporção de homens no planeta. São 72,7% da população do país. Mulheres, mães solo, negras e de áreas rurais são as principais vítimas da fome no Nordeste e dependem em grande parte dos programas sociais e da merenda escolar para que as crianças se alimentem adequadamente. No município de Arapiraca, enquanto a fome aumenta, boa parte do dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento, órgão do Ministério da Educação, estava parado em conta, pelo menos até setembro deste ano. Dos 2 milhões destinados à compra de alimentos, mais de 510 mil seguiam parados. Ainda sobre Alagoas, você fica agora com as informações de João Arthur Sampaio. Após um encontro para avaliar os indicadores da pandemia e o impacto da subvariante BQ.1 da Omicron, o Grupo Técnico de Combate à Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde decidiu recomendar a volta do uso da máscara em ambientes fechados, em situações de aglomeração e para pessoas com comorbidades e idosos. A recomendação do grupo técnico é também para que a cobertura vacinal no estado seja impulsionada e que mais pessoas completem o esquema vacinal contra a Covid-19. Na quarta-feira, a CESAL informou que um exame de sequenciamento genético detectou o primeiro caso da subvariante BQ.1 da Omicron em Alagoas. As medidas propostas pelo grupo técnico tentam frear essa nova onda da doença impulsionada pela variante. A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou um parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que autoriza o governador Paulo Dantas a alterar a estrutura administrativa do Estado por meio da elaboração de leis delegadas. Com a mudança, o governador passa a poder criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos ou unidades da administração direta. Além disso, ele poderá criar, transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de confiança de órgãos e entidades do Poder Executivo, podendo definir ou alterar as denominações e atribuições. A resolução aprovada ainda será analisada em plenário nos próximos dias, mas Dantas já disse em entrevista à imprensa que pretende criar mais 2 secretarias, a de turismo e a da pessoa com deficiência. E totalmente fora do calendário convencional, a Copa do Mundo do Catar 2022 começa neste domingo, dia 20 de novembro. E apesar de não ser feriado para os brasileiros, o governo de Alagoas publicou um decreto que prevê alterações no expediente das repartições públicas estaduais durante a participação da Seleção Brasileira de Futebol. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado da quinta-feira. As regras não se aplicam aos órgãos e entidades que funcionam 24 horas por dia, devendo os dirigentes dessas unidades administrativas estabelecerem as escalas de serviço de modo que não prejudiquem o atendimento ao público assistido. No primeiro jogo, no dia 24 de novembro, o expediente será das 8 da manhã às 2 da tarde. A seleção entra em campo contra a Sérvia às 4 horas da tarde. Já no dia 28 de novembro, o expediente será das 8 da manhã ao meio-dia. Neste dia, a seleção joga à 1 da tarde contra a Suíça. E no dia 2 de dezembro, os órgãos públicos do Estado funcionam também até às 2 horas da tarde, uma vez que, novamente, a seleção brasileira joga às 4 horas da tarde, desta vez contra Camarões, encerrando a fase de grupos. Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de Zap. Um abraço e até a semana que vem.